O ditado diz que a melhor defesa é um bom ataque. Vladimir Putin passou meses se aproveitando da OTAN, não seguindo esse ditado. Ao realizar ataques de guerra híbrida, de drones a sabotagens em países da OTAN, Vladimir Putin levou o conflito à aliança, acreditando que só haverá resposta quando tropas russas avançarem. Mas Vladimir Putin pode ter exagerado. Agora, a OTAN não está se preparando para revidar. A OTAN intensifica a ameaça preventiva contra a Rússia, acreditando cada vez mais que atacar primeiro é justificável. A guerra híbrida de Vladimir Putin sai pela culatra, já que a OTAN considera tudo o que ele faz um ato de agressão, que justifica uma resposta preventiva poderosa. Em 1º de dezembro, o Telegraph noticiou declarações do almirante Giuseppe Carlo Dragoni, chefe militar da OTAN, sugerindo que o momento pode ser propício para a OTAN adotar ações mais agressivas contra a Rússia. Diante da ameaça híbrida de Vladimir Putin e seus hackers, sabotadores e operadores de drones, Dragoni afirma que é hora de a OTAN agir de forma proativa. Como ele afirma, ser mais agressivo ou ser proativo em vez de reativo é algo em que estamos pensando. O comandante acrescenta que um ataque preventivo de alguma natureza está se tornando uma opção cada vez mais viável no clima atual. E que tal ataque poderia ser considerado uma ação defensiva. Diante das ações recentes da Rússia contra a OTAN, Dragoni diz que esse tipo de pensamento estava ainda mais distante do nosso padrão usual. Talvez seja isso que a OTAN precise, já que a dissuasão reativa não funciona contra a Rússia. A OTAN sempre agiu de forma reativa, não proativa, contra ameaças aos seus membros. Essa reatividade parece vir da forma como a OTAN age, como mostra o artigo 5º da sua carta. O artigo afirma que a OTAN ajudará qualquer membro atacado em seu território, mostrando uma postura altamente reativa. A OTAN não atacará primeiro, como destaca este e outros artigos da Carta da OTAN. Ela só responderá na mesma moeda contra um inimigo que atacar a OTAN. Até artigos analíticos sobre a OTAN e suas iniciativas geralmente focam no tempo de reação antes da ofensiva. Um artigo de 2 de dezembro de 2024 de Richard D. Hooker Jr. no Atlantic Council destacou que a OTAN já usa a força de resposta da OTAN há anos. Abaixo dela está a Força-Tarefa Conjunta de Prontidão Muito Alta. Essas forças devem reagir mais rápido, diz Hooker Jr. Mas isso pode ser um problema para a OTAN. Novamente, tudo isso é uma linguagem que mostra exatamente como a OTAN responde a conflitos. Resposta e prontidão não são os tipos de palavras que uma força militar preparada para atacar usaria. A OTAN está transmitindo uma mensagem clara para qualquer um que possa se opor a ela. A OTAN reage, ela não ataca. Dragoni parece estar afirmando que esse tipo de pensamento precisa mudar. O que nos leva à pergunta óbvia: o que motivou essa mudança de pensamento? O Telegraph sugere que a situação das negociações de paz entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos da América pode estar relacionada a isso. Cita comentários de Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia e importante diplomata da União Europeia, segundo Kallas. Esta semana é crucial para as negociações de paz da guerra na Ucrânia, tanto pelo impacto sobre o país quanto pelas implicações para a Europa. Kallas afirma que esta pode ser uma semana decisiva para a diplomacia, citando as conversas Estados Unidos da América-Rússia marcadas para 2 de dezembro. Kallas afirma que essas conversas podem pressionar apenas a Ucrânia a negociar com a Rússia. Ninguém se interessa por isso. Kallas está certo. Há pouco mais de uma semana, os Estados Unidos da América divulgaram o que chamaram depois de rascunho de um plano de paz, visto como muito mais pró-Rússia do que o esperado. O plano de 28 pontos já foi avaliado e ajustado por membros da União Europeia e pela Ucrânia. Também pode basear próximas negociações entre Estados Unidos da América e Rússia. Confira nosso vídeo sobre o plano original dos Estados Unidos da América e suas implicações. Descubra o porquê Kallas está tão preocupado com as negociações de paz que pressiona ainda mais a Ucrânia a aceitar um acordo ruim. É preciso questionar o quão séria a Rússia está em considerar qualquer forma de paz na Ucrânia. Segundo o Moscow Times, em 1º de dezembro, Putin se reunirá em 2 de dezembro com oficiais dos Estados Unidos da América, incluindo o enviado de Trump, Steve Witkoff.
O bilionário do setor imobiliário estará com Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump, para debater uma nova versão do Acordo de Paz, elaborada pelos Estados Unidos da América e Ucrânia em Genebra, após o plano de paz original dos Estados Unidos da América. Presumivelmente, esse novo plano é um que a Ucrânia aceitaria. Se a Ucrânia aceitar o plano a ser apresentado a Putin, é improvável que ele concorde. Lembre-se de que foi apenas há um mês que a Rússia estava dizendo ao mundo que não havia necessidade de manter qualquer conversa com os Estados Unidos. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, afirmou: hipoteticamente é possível, mas não é necessário no momento. Atualmente, é preciso atenção especial aos detalhes do acordo. Isso mudou agora, mas talvez a Rússia ache que pode negociar com os Estados Unidos da América para retomar o plano original de 28 pontos. Kallas chama esta de semana decisiva para o futuro da Ucrânia na Europa, sem afirmar isso diretamente. Ela teme que os Estados Unidos da América revertam concessões feitas à Ucrânia em Genebra, voltando a uma posição inaceitável para o país. A pressão aumentará e, a Ucrânia recusar, a guerra híbrida da Rússia irá se intensificar contra membros da OTAN na Europa. A guerra tradicional de Putin contra a Ucrânia segue intensa, independentemente das conversas com os Estados Unidos da América. No dia 1º de dezembro, quase como se fosse para zombar diretamente das conversas que estão programadas para acontecer. No dia seguinte, a Rússia fez novo ataque aéreo, desta vez contra Dnipro. Reuters informa que ao menos 4 morreram e 40 ficaram feridas. Oficinas de serviços automotivos, um prédio de escritórios e 49 carros foram danificados no ataque da Rússia. Essas atitudes não são de um presidente que busca a paz, mas de um monge de guerra. Isso preocupa Kallas e Dragoni. Kallas considera esta semana crucial para as negociações de paz na guerra da Ucrânia. Isso não quer dizer que ela acredite que a reunião entre Estados Unidos da América e Rússia dará frutos. O oposto pode ser verdade, o que nos leva de volta a Dragoni e suas afirmações de que a OTAN precisa adotar uma abordagem proativa e preventiva em relação à Rússia. A Rússia já trava guerra convencional contra a Ucrânia e, há quase o mesmo tempo, conduz uma guerra híbrida contra o resto da Europa. Isso nos leva ao segundo motivo para a mudança no pensamento da OTAN, que pode ser o fato de que, na verdade, não houve mudança alguma. Sim, Dragoni defende a proatividade. No entanto, a realidade que a OTAN enfrenta é que a Rússia está em guerra com a Organização de Defesa Coletiva há meses, se não anos. Não é uma guerra que se reconhece como conflito tradicional. Em vez disso, a Rússia tem tentado desestabilizar a OTAN e, em especial, as nações europeias, com uma série de ataques híbridos que incluem ameaças, incursões aéreas, ataques cibernéticos e muito mais. Não se engane. Essas táticas híbridas são tão atos de guerra quanto tanques invadindo um país. Assim, a proatividade que Dragoni solicita pode não ser realmente proatividade. Ainda seria uma reação, pois táticas híbridas justificam os chamados ataques preventivos, termo talvez impreciso, cada vez mais presente no pensamento da OTAN. Muitos denunciam as ações reais de Putin. Por exemplo, o Centro de Políticas Europeias, ou Centro de Políticas Europeias, publicou um artigo em 9 de outubro sugerindo que as várias incursões aéreas feitas por drones e caças russos sobre a região do Báltico não são meras ameaças. Elas equivalem a um ensaio para uma guerra que a Rússia está muito mais preparada para travar do que a OTAN. Segundo o Centro de Políticas Europeias, as repetidas violações do espaço aéreo da OTAN indicam que a Rússia já adotou postura mais ofensiva contra membros europeus da aliança, enquanto a OTAN tem sido lenta em reagir. Especificamente, essas afirmações vêm de Maria Marta Schuta, que é analista de políticas do Centro de Políticas Europeias. Com repetidas violações do espaço aéreo pela Rússia, a OTAN enfrenta escolhas urgentes. Sua margem de manobra legal, política e militar está em debate na OTAN e na União Europeia, escreve Marta Schuta. Se OTAN e União Europeia não adotarem ações firmes e conjuntas, violações aéreas russas no Báltico podem escalar e resultar em fatalidades. Como que para reforçar o argumento dos analistas do Centro de Políticas Europeias, a Rússia recentemente enviou mais de seus ativos aéreos para o espaço aéreo romeno. Em 25 de novembro, o Guardian relatou que a OTAN teve que acionar seus caças novamente para rastrear 2 drones russos que cruzaram a Romênia.
Um desses drones foi achado abatido a 110 quilômetros da fronteira da Romênia com a Ucrânia. Essa é a incursão mais profunda que a Rússia já fez na Romênia até agora. Putin está mais ousado com as incursões aéreas, iniciadas em setembro, quando a Rússia enviou cerca de 21 drones Gebera ao espaço aéreo polonês. O ponto, como Dragoni e Marta Schuta destacam, é que a ameaça híbrida russa é real e crescente. Por quanto tempo a OTAN vai esperar antes de agir além de enviar caças nessas situações? Vai esperar até a primeira morte ser registrada pelas ações da Rússia? Até lá, pode ser tarde demais. O Centro de Análise de Políticas Europeias, SEPA, afirmou em 25 de novembro que a União Europeia deve priorizar os ataques híbridos da Rússia. A SEPA diz que as táticas atuais do Kremlin, embora tenham se intensificado, não são novidade. A Rússia, há cerca de uma década, desafia as estruturas da União Europeia e OTAN com ataques cibernéticos, desinformação e manipulação econômica. A SEPA defende que a União Europeia deve priorizar uma política para enfrentar ameaças híbridas. Ela sugere uma abordagem de dissuasão por punição, que se alinha de certa forma com as afirmações de Dragoni de que a OTAN precisa se tornar mais proativa. Também deve ser criada uma lista das vulnerabilidades da Rússia. A SEPA argumenta, provavelmente para explorar essas vulnerabilidades quando preciso. Eleições devem ser protegidas, desinformação combatida e recado enviado a Putin, que se ele mexer com o touro europeu, vai acabar levando chifradas. No fim das contas, os comentários de Dragoni e a possível mudança na OTAN têm dois motivos. Putin não mostra interesse em uma paz justa para a Ucrânia. Isso indica que a guerra na Ucrânia continuará, com a Europa apoiando o país e resultando em mais ataques híbridos da Rússia. Atacar antes que a situação exija um ataque convencional ou letal pode ser melhor do que esperar. Putin acredita que a Rússia está em vantagem. A Rússia, é claro, não ficou nada satisfeita com os comentários de Dragoni. Em 1º de dezembro, a Newsweek informou que a Rússia já respondeu às sugestões de maior agressividade da OTAN. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, considerou as declarações de Dragoni um passo extremamente irresponsável, mostrando a disposição da aliança de seguir escalando. Zakharova disse isso enquanto seu presidente lançava mais mísseis e drones contra a Ucrânia, e apenas alguns dias depois de 2 drones russos entrarem na Romênia. A ironia não é o forte de Zakharova. Ignorância intencional. Por outro lado, o Kremlin tem isso de sobra. Zakharova está acompanhada por Mikhail Sheremet, que é deputado da Duma estatal russa, representando a península da Crimeia, ocupada na Rússia. Segundo a agência russa TASS, Sheremet criticou Dragoni e disse: a liderança da OTAN às vezes mostra uma mentalidade primitiva e agressiva, o que é surpreendente e perigoso. Suas declarações imprudentes e autoconfiantes ameaçam não apenas suas próprias populações, mas também a estabilidade global. Um ataque preventivo da OTAN seria como atirar em si mesma, podendo ter consequências catastróficas. Essa declaração saiu diretamente do manual russo. Alegue que todos os outros são culpados, menos a Rússia, e então faça uma ameaça vaga projetada para intimidar o inimigo, fazendo-o pensar que a Rússia vai escalar o conflito se não conseguir o que quer. São exatamente esses tipos de táticas que levaram Dragoni a afirmar que a OTAN precisa adotar uma abordagem proativa, pois a Rússia continuará usando essas táticas até aprender que não pode mais se safar delas. Porém, nos comentários de Dragoni apresentados até agora, não há indicação de como seria um ataque preventivo da OTAN contra a Rússia. Ninguém sabe ao certo o que essa ação proativa significa, mas é quase certo que Dragoni não sugere que a OTAN envie armamento pesado para a Rússia e inicie uma guerra total. Na verdade, ele parece estar sugerindo que a OTAN precisa começar a combater as ameaças híbridas da Rússia, com ações semelhantes por parte dela própria, como parte de uma política mais ampla, projetada para mostrar a Putin que a OTAN não vai esperar e responder apenas quando a ameaça russa se tornar tão grande a ponto de ser forçada a agir. Sabemos disso por outros comentários de Dragoni, divulgados pelo Independent. Dragoni destaca a ameaça cibernética russa e afirma: no ciberespaço somos reativos. Estamos pensando em ser mais agressivos ou proativos, não reativos. A sugestão é que a OTAN adote campanhas de hackers semelhantes às da Rússia para desestabilizar estados-alvo. Ou, talvez, em uma atitude mais sábia,
A OTAN deveria lançar ataques cibernéticos contra aqueles na Rússia, que ela sabe que estão ajudando Putin no aspecto cibernético de sua campanha de guerra híbrida. Em 27 de novembro, a Politico publicou que a Europa cogita medidas impensáveis para retaliar a Rússia. O veículo publicou esse artigo dias antes. Dragoni fez seus comentários, sugerindo que a mudança de abordagem que Dragoni menciona está se tornando uma ideia mais atraente. Na OTAN, cresce a sugestão de intensificar ações contra a Rússia. Segundo a Politico, países europeus já elaboram ideias de retaliação, como operações cibernéticas ofensivas conjuntas. O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, publicou uma carta de 125 páginas sugerindo criar um centro europeu contra a guerra híbrida. Essa organização incluiria uma força cibernética com 1.500 membros, além de militares especializados no uso de inteligência artificial. A Politico ressalta que membros da OTAN, como República Tcheca e Dinamarca, já autorizam operações cibernéticas ofensivas por seus militares. Esses países poderiam agir juntos contra sistemas essenciais para o esforço de guerra russo, como zonas econômicas e fábricas de drones. A fala de Dragoni sobre ser mais proativo no fronte cibernético pode não ser tão casual quanto aparenta. Ele sugere que países da OTAN, especialmente os que já fazem operações cibernéticas ofensivas, ataquem a Rússia com a mesma intensidade que recebem ataques russos. O jornal Economic Times aprofunda os comentários de Dragoni, observando que o comandante da OTAN também disse: realizar ação preventiva em local suspeito de lançar drones contra a OTAN pode ser uma opção. Use ação com cuidado, não ataque. Dragoni parece concordar com o Politico que equipes cibernéticas europeias poderiam causar danos em fábricas de drones russos. Esse é o tipo de ataque preventivo que faria sentido para a OTAN, sem precisar enviar caças para destruir totalmente as instalações. A Rússia não poderia culpar a OTAN por lançar bombas e mísseis, como Putin parece querer, buscando uma desculpa para uma guerra mais convencional contra a OTAN. Em vez disso, a OTAN usaria as próprias táticas híbridas da Rússia contra ela, destruindo instalações de produção de drones que já estão fabricando armas que a Rússia está usando para aterrorizar os Estados-membros da OTAN. Nesse processo, a Rússia apostou na produção de drones de longo alcance. Em setembro, o Kiev Independente informou que a Rússia já consegue fabricar até 2.700 drones Shahid por mês. Atualmente, a maioria desses drones está sendo usada na Ucrânia, mas a Rússia já enviou alguns dos seus drones do tipo Shahid para o espaço aéreo da OTAN e deverá enviar mais conforme a produção crescer. Um ataque preventivo para cortar essa produção pode ser o que Dragoni afirma que a OTAN planeja. Tudo isso ainda é especulação, baseada nos comentários do chefe do Comitê Militar da OTAN. Há uma ressalva para essa possível mudança na OTAN. O próprio Dragoni confirma isso, segundo o The Independent. Ser mais agressivo que o oponente pode ser uma opção, mas dependemos do marco legal e jurisdicional. Quem fará isso? Os cínicos diriam que este é o velho problema da OTAN. A burocracia que dificulta a organização pode agir de novo, como Putin deseja. A OTAN precisa justificar qualquer ação proativa, além de encontrar membros que estejam dispostos a, potencialmente, se colocarem na linha de fogo da Rússia com esse tipo de ataque preventivo. Por outro lado, muitos membros da OTAN já são alvo da guerra híbrida de Putin. Então, a verdadeira questão pode não ser quem. Pode ser quando. Será que os membros da OTAN, alvos de Putin, vão reagir e devolver à Rússia uma dose do próprio remédio do Kremlin? A OTAN pode ter pouco tempo para tornar o apelo de Dragoni uma política viável. A Rússia já ataca a OTAN como parte de um plano maior, que pode levar à guerra convencional que Putin conduz na Ucrânia. A fase 0 prova isso. Descubra o que é e por que indica um ataque russo iminente à OTAN em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre os esforços em constante evolução da OTAN para deter Putin da guerra. E obrigado, como sempre, por assistir.